A melhor forma de se investigar a estrutura da matéria é por meio de colisões, choques. E nós estamos falando aqui de colisões entre partículas elementares, entre partículas e núcleos. O fato é que, desde os trabalhos pioneiros de Rutherford, e agora estou falando do início do século XX, nós sabemos que, para a gente entender a estrutura da matéria, precisamos promover a colisão, ou colisões, entre os constituintes da matéria. Essa é uma técnica e que se emprega até hoje. Investimos bilhões de dólares em grandes laboratórios cuja função basicamente é essa: promover colisões. Por exemplo, o grande colisor de hadrons, localizado na Suíça, num grande laboratório conhecido como CERN. Nesse grande laboratório, nós colocamos prótons para colidirem com antiprótons. Estamos falando aqui de colisão de duas partículas. E para a gente promover a colisão, acelerar as partículas até velocidades muito próximas da velocidade da luz e analisar o resultado, nós tivemos que criar um grande laboratório, investindo ali cerca de 7 bilhões de dólares. Agora, o que é essencial para entender os processos de colisão, porque agora estamos falando de colisões de partículas a velocidades espantosas, muito próximas da velocidade da luz. O que é essencial para entender colisões, e aqui estamos falando então de colisões relativísticas. Quando a velocidade das partículas é muito próxima da velocidade da luz, precisamos usar a teoria da relatividade. Então, a teoria da relatividade acaba sendo essencial no entendimento de colisões. A gente pode distinguir colisões em duas grandes categorias, né? A primeira delas é quando o alvo é fixo. Existe, por exemplo, nesse caso, antes da colisão, você tem uma partícula, um núcleo, não importa o que seja, em repouso. E agora você acelera uma partícula para colidir com esta, que está em repouso. Esta aqui está em movimento. Tem um momento, uma quantidade de movimento que podemos chamar de P1. Esse aqui é um exemplo de colisão do tipo daquela estudada por Rutherford. Aqui nós tínhamos uma partícula alfa e aqui temos o núcleo. Temos aqui então um exemplo simples, colisão entre duas partículas ou duas partículas elementares. Não vou aqui fazer distinção. O fato é que, numa colisão, nós temos basicamente três fases. Antes da colisão, quando os objetos que interagem entre si estão a grandes distâncias. O que você vê, ou poderia registrar, ver aqui, é uma coisa muito complicada. O que você pode registrar é uma partícula vindo em direção a uma outra.
Quando elas se aproximam, bom, aí a coisa é muito difícil de descrever, porque nós devemos levar em conta a interação entre elas. Esta etapa é muito difícil, né? E a gente tem que usar o conceito de seção de choque, que depende da dinâmica de interação entre as duas partículas. Finalmente, tem um terceiro estágio, quando, depois da colisão, as partículas resultantes do processo de colisão estão muito afastadas umas das outras. Temos, então, uma etapa inicial, uma etapa intermediária, complexa, difícil de entender, e, finalmente, uma outra etapa, que é bastante simples. Nós temos um conjunto de partículas, inicialmente dotadas de momento, cada uma delas, e no estágio final, as mesmas partículas ou outras partículas dotadas de momento e de energia no estágio final. Muito bem. É claro que a teoria da relatividade é útil em todas as etapas, mas hoje nós vamos falar do uso de conceitos e da teoria da relatividade para a gente estudar processos de colisão entre partículas. Agora, nós só vamos analisar o estágio inicial e o estágio final. A primeira etapa e a última etapa do processo de colisão. Ora, o que é essencial, então, no estudo que faremos, né? O que importa para a gente é que nós temos, antes que eu estou me referindo, é aquela etapa inicial. As partículas estão muito distantes umas das outras. Se antes eu tenho um número de partículas qualquer, cada uma destas partículas são dotadas, né, cada uma delas, né, são dotadas de um momento e de uma energia, cada uma delas. De forma que, antes, eu tenho N partículas, cada uma delas, então, com um momento. Digamos que a iésima partícula tem um momento π e a iésima partícula tem uma energia EI. Esse é um dado antes, né? E depois, tá? O que temos depois? Depois temos as mesmas partículas, ou não, ou mais partículas, não importa. Nós temos um número de partículas diferente, eventualmente, do número de partículas antes, cada uma delas sendo dotadas de um momento. Então, digamos que agora eu fale da jésima partícula, tem cada uma delas um momento, para a jésima partícula, nós estamos aqui escrevendo o momento dela como sendo igual a P índice J, e tem uma energia E índice J. O fato é que eu tenho um certo número de partículas antes e um determinado número de partículas depois. Estas partículas na etapa final, resultam da colisão entre estas partículas inicialmente. Ora, na teoria da relatividade, a energia da iésima partícula é igual à raiz quadrada de πi ao quadrado vezes c ao quadrado, mais mi, porque mi é a massa da iésima partícula, mi ao quadrado vezes c elevado
à quarta potência. Ora, nós fazemos uso, né, quando se trata de colisões, né, da energia e do momento da partícula. E é isso que nós nos referimos como sendo a cinemática do processo de colisão. Para a gente distinguir entre antes e depois, nós vamos colocar aqui linha, né? De forma que linha, de agora em diante, vai se referir sempre a depois do processo de colisão. De forma que cada uma das partículas tem uma energia depois, que é dado por P' J ao quadrado vezes C ao quadrado mais mj ao quadrado vezes C à quarta potência. Se alguma destas partículas aqui não tiverem massa, então a relação entre energia e momento é mais simples. Se a massa de uma partícula for igual a zero, então a relação entre energia e momento é mais simples, é igual a P vezes C. De forma que, no estudo das colisões, o que importa é o momento das partículas no estágio inicial, a energia delas no estágio inicial. E, agora, em princípio, gostaríamos de prever, porque é esse o problema das colisões, quais são, né, os momenta das partículas no estágio final e suas energias. Esse é o problema das colisões, dos choques entre partículas. O que se admite conhecido são esses dados aqui. Como é que as coisas começaram? O que se quer prever é como é que as coisas terminaram. Ou seja, qual é o momento de cada uma das partículas no estágio final? E qual é a energia delas? Porque a energia depende do momento, mas depende da massa também. Então, vamos aqui analisar dois casos, né, bem simplesinhos. O primeiro caso, e é esse que nós consideramos ser mais simples, é quando antes eu tenho duas partículas, uma delas em repouso, a análise se simplifica neste caso, e depois eu tenho as mesmas duas partículas, mas como colisões de bola de bilhar. Isso aqui eu estou falando do caso relativístico. Uma delas, a primeira, incide ao longo de uma certa direção aqui. E essa é a direção, então, de incidente. Essa aqui é a direção da partícula incidente. E depois da colisão, esta partícula que incidiu e se chocou com esta, sai numa determinada direção, formando um ângulo θ1, e a outra que estava em repouso, ela sai em movimento também, como o que acontece em colisões envolvendo bolas de bilhar. Esta outra sai numa outra direção, formando, portanto, um ângulo θ2. Essa é a situação mais simples possível. Estamos falando aqui de uma colisão elástica de duas partículas. Veremos que a definição de colisão elástica é tal que a colisão é elástica no caso relativístico se a energia cinética
das partículas que colidem antes é igual à energia cinética das partículas que resultam da colisão. Um outro caso, mas muito mais complexo, é aquele no qual, depois da colisão entre duas partículas, nós vemos aqui emergir do processo de colisão um número grande, 3, 4, 5, 6 partículas. Não. É claro que aqui nós estamos falando então de colisões inelásticas. Né? Esse é um resultado que se observa muito nos grandes laboratórios. Né? O número de partículas aqui pode chegar a centenas num processo de colisão, por exemplo, próton-antipróton, a altíssimas energias. Nós fazemos uso, no estudo das colisões, de dois referenciais, né? Dois sistemas de referência. Um é o do laboratório. Bom, não preciso explicar o que é do laboratório. É alguém que esteja no laboratório ou um referencial no laboratório e que faz observações sobre o processo de colisão. Um outro referencial utilizado muito, porque nesse referencial as coisas se simplificam. É o referencial conhecido como centro de massa. Mas aqui nós não utilizamos a mesma definição de centro de massa a partir da posição das partículas. Bom, a visão do processo de colisão olhada, observada no referencial centro de massa, com origem, portanto, no centro de massa, é um pouco diferente. Em primeiro lugar, vamos definir o que é o referencial centro de massa. Ora, no referencial centro de massa, é assim que eu defino o referencial centro de massa, ele é um referencial tal que no centro de massa a soma dos momentos, vamos escrever soma de I de 1 até N, a soma das quantidades de movimento de cada uma das partículas, nesse referencial, a soma é igual a zero. Ou seja, o momento total é igual a zero. É um referencial especial. É claro que se eu especifico essa condição, como existe a conservação da quantidade de movimento ou do momento linear, é óbvio que a mesma coisa vale para as partículas na etapa final. Portanto, J indo de 1 até, digamos, N' pode ser diferente de N. De PJ igual a zero. Vamos colocar o linha aqui para representar, né, o momento de cada partícula na etapa final, de forma que a soma das quantidades de movimento ou a soma dos momenta das partículas é igual a zero. Isso define o centro de massa. Essa definição aqui, a rigor, ele é semelhante, é só a gente se lembrar da definição de centro de massa, usual em termos de posição de cada partícula. De qualquer maneira, o centro de massa ele é caracterizado por essa propriedade aqui. Ora, uma colisão observada
a partir do centro de massa, ela, portanto, é relativamente simples. Por quê? Veja, aquela mesma colisão que eu estava observando do referencial do laboratório, quando observada do ponto de vista do referencial do centro de massa, é esta aqui. Você tem duas partículas, uma delas dotadas de momento P, e agora P eu não vou colocar índice, porque eu não preciso colocar índice. P é o momento dessa partícula no sistema centro de massa. Agora, a outra tem que ter momento menos P do centro de massa. Por quê? Porque P menos P é igual a zero. Portanto, no referencial do centro de massa, esse mesmo processo de colisão, ele é visto como uma colisão entre duas partículas em movimento, porque em relação ao centro de massa, tanto esta aqui quanto esta aqui estão em movimento. O centro de massa é um ponto entre elas e que se move nesse caso, né? Em todos os casos, na realidade, o centro de massa se move. Consequentemente, né, olhando agora o mesmo processo de colisão onde uma partícula é fixa, né, nós temos essa situação, onde uma delas é dotada de um determinado valor do momento, estamos chamando esse momento da partícula no referencial centro de massa como sendo igual a P centro de massa, e a outra tem necessariamente um momento que em módulo é igual a este. Por que isto aqui é menos P? Por conta dessa condição. Depois da colisão, aquele mesmo processo que eu apontei aqui antes, ele é visto no referencial do centro de massa de uma maneira muito diferente, porque agora eu tenho duas partículas, aquelas duas partículas, que se movimentam ao longo de uma direção que é comum às duas, de forma que se esta aqui tem um momento P' no referencial do centro de massa, esta aqui tem um momento menos P' centro de massa. Centro de massa. Ou seja, depois a soma dos momenta, ou seja, a soma das quantidades de movimento é igual a zero. É igual a zero. Portanto, P' Cm e aqui menos P' Cm. A visão nos dois referenciais é diferente. É diferente. Agora, o outro tipo de colisão é aquele em que as duas partículas estão em movimento. Isso acontece nos grandes laboratórios, como o grande colisor de hadrons. Você tem prótons viajando numa direção e antiprótons viajando na direção oposta. O alvo agora não é fixo. A situação é diferente agora. Você tem uma em movimento e a outra também em movimento. E a outra também em movimento. Esse é o segundo tipo, né, de colisão. As duas, no referencial do laboratório, estão em movimento. Agora, é claro que no referencial centro de massa continuam as duas em movimento, mas satisfazendo a essa condição. O que a gente utiliza como dado essencial para a gente encarar o problema que eu levantei agora há pouco?
prever o que acontece na etapa final, uma vez conhecido o que acontece na etapa inicial. Bom, aqui nós fazemos uso de dois princípios sagrados, né, da física. Quais são? O princípio da conservação, né, da energia, e, de acordo com esse princípio, a soma das energias das partículas na etapa inicial, se eu tenho N partículas, eu somo de 1 até N, a soma das energias na etapa inicial, que é a energia total, é igual à soma das energias na etapa final. Posso ter aqui um número de partículas que é diferente dessa. Portanto, E', vamos colocar J aqui, seria melhor, J. Né? Então, esse é um primeiro dado, conservação da energia. Para a conservação de energia, eu posso utilizar qualquer referencial. Por exemplo, no centro de massa, eu posso escrever a mesma coisa. I de 1 até N, da energia das partículas no centro de massa, é igual à soma das energias das partículas no centro de massa. O que temos aqui? Não importa qual referencial, eu utilizo a conservação da energia para fazer previsões. Posso usar as energias calculadas no referencial do laboratório ou posso usar as energias determinadas no referencial do centro de massa. Finalmente, né, porque isso é absolutamente essencial, né, nós fazemos uso da conservação, né, da quantidade de movimento, ou conservação do momento, né, total. O que significa isso? Se eu somar todos os momenta, ou se eu somar todas as quantidades de movimento, né, e indo de 1 até N, de P índice I, sem linha, porque isso aqui é antes, é igual à soma I indo agora de J até N linha, de PJ linha. Ora, nós fazemos uso da conservação do momento total, a soma dos momenta de cada uma das partículas, ou dos momentos, aí depende se a gente está usando o plural no latim ou em português. Né? Muito bem. Então, fazemos uso de leis de conservação. O que esta lei especifica é que a energia antes é igual à energia total depois. É isto. A energia antes é igual à energia depois. O momento linear total antes é igual ao momento linear depois. Se uma grandeza antes de uma transformação é igual a essa grandeza depois da transformação, nós estamos diante de uma lei de conservação. No caso, a lei de conservação da energia e a lei da conservação do momento total. O que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: a lei de conservação da energia, ela se aplica
com certeza, há colisões de partículas elementares que não têm uma estrutura interna, que não têm uma energia de ligação. Quando você pode desprezar a energia de ligação, de fato, as únicas duas formas de energia que você tem em processos de colisão de partículas elementares é a energia cinética e a energia sob a forma de massa, energia intrínseca, portanto. Por isso, nós utilizamos a conservação da energia, onde a energia é dada em função do momento da partícula, de acordo com estas expressões aqui.